Amigos queridos, deixemo-nos envolver por esta manhã luminosa em nossas vidas, às primeiras horas do clarão do sol, despertando o nosso vigor para mais um dia. Em nome de Jesus nos reunimos, suplicando que sua paz seja conosco, a infundir em nossos corações a serenidade, a alegria, pela experiência feliz de estarmos unidos no mesmo ideal. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, em que em Seu nome estamos buscando compreender e sentir os Seus ensinamentos. Que a Sua misericórdia, Senhor, se estenda a todos os nossos irmãos em humanidade, para que esta humanidade sedenta do amor e da verdade seja pela vossa misericórdia abastecida. Sentimos, Senhor, a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, para os quais nos curvamos humildemente pedindo que supram as nossas imensas dificuldades, fazendo-nos instrumentos dignos e úteis para as reflexões desse dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item que nós estamos refletindo é o egoísmo, essa chaga da humanidade que deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda, e ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. E nós somos os espíritos que estamos sendo convidados, nesse novo tempo, a sermos aqueles agentes multiplicadores daquilo que já cala em nossas consciências como a verdade. E diz o Evangelho, é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. É uma atribuição, que nós estamos recebendo através do Evangelho de Jesus. Está sendo atribuído a nós deveres, responsabilidades, obrigações, para nós cumprirmos a nossa destinação como apóstolos novos da fé que os espíritos superiores esclarecem. Então, amigos queridos, a hora é esta. A hora é de nós vencermos o egoísmo, nos debruçando sobre o próximo, tendo o próximo como nosso caminho para Deus. A hora é esta de nós estarmos lançando o olhar compassivo e compreensivo, indulgente e tolerante para com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Assim, nós vamos refletir se o ato de servir é diferente do ato no bem, porque nós podemos ser gentis e colaboradores, sermos prestativos e prontos a fazermos aquilo que nos cabe fazer, aquilo que o outro precisa de nós. Essa ação no bem é um tesouro que nós estamos sedimentando em nós, que é a disponibilidade para sairmos de nós mesmos. É diferente do ato de servir, porque este implica em doarmos dos nossos sentimentos.
doarmos dos nossos valores mínimos que sejam, mas que são colocados à disposição de todos. Porque o espírito virtuoso, por excelência, é um doador espontâneo das benesses que já armazenou em si. Porque dos seus conteúdos cria-se um campo vibratório, uma psicosfera espiritual muito importante para agasalhar aqueles que chegam até ele. E de uma forma natural e espontânea, o espírito doa de si mesmo, porque ninguém consegue reter o bem em si. Porque este bem, ele esparge, ele expande, ele vibra para todos que buscam aquele espírito. Então nós estamos refletindo hoje numa lição do Fonte Viva, que é: quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vamos entender, dentro desse processo crônico que a humanidade ainda encrudesce no egoísmo, como sendo egoístas aqueles espíritos ensimesmados, mas que foram reforçados nessa postura pela forma como o mundo agiu com eles, como eles agiram no mundo, sendo servidos, sendo abastecidos do que não precisavam, sendo anestesiados por falta de força para lutar e vencer a si mesmo. Então, para manter esse estado, nós temos que ter uma terapêutica do Evangelho de Jesus, A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Então, essa anestesia que nós estamos falando, esse tolhimento que começa pelos usos e costumes de uma época, pelas hierarquias. Quanto mais hierarquicamente superior, mais servido era, e mais tolhido foi, e menos preparado está. Porque as lutas e as adversidades do caminho são esculturas aformoseando o nosso ser espiritual, talhados na forja do próprio trabalho braçal. Então, as hierarquias sociais, políticas, econômicas do mundo, elas autorizam que aqueles espíritos naquele escalão social humano fiquem tolhidos de ação. E quando reencarnam, são espíritos tão inseguros, tão frágeis, que passam a ser déspotas, que passam a escravizar o outro, que passam a querer que o outro faça por ele o que ele nunca aprendeu a fazer por si mesmo. Então, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se. Cristalização. Totalmente parada. A segunda desenvolve-se. Esse é o motivo pelo qual o planejamento reencarnatório, para atender a nossas necessidades evolutivas, ele nos proporciona reencarnarmos em meios de maior privação cultural ou privação material. Esses estágios de privações são alavancas que o espírito precisa ter para sair da inércia. E essa alavanca é movida pelas necessidades básicas de sobrevivência
Então o espírito nasce em regiões inóspitas, em regiões que ele precisa lutar por viver, em regiões que, se não for através dos seus braços e do seu suor, ele não come nem vive. Isto é a lei divina agindo para socorrer esse estado paralisado de ociosidade, fruto do egoísmo. É bem interessante nós analisarmos o nosso planejamento reencarnatório sob esse aspecto, de nós pensarmos: o que no meu planejamento reencarnatório é um estímulo a eu sair do meu egoísmo? O que será? Que situação é essa que eu vivo, que eu não tive olhos de ver, mas que traz para mim a oportunidade de vencer esse egoísmo? Vamos pensar sobre nós mesmos. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores. Olha que interessante, né? Estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe à mesa. Há pessoas que não sabem mexer na própria casa, usar os utensílios que aquela casa tem. Por quê? Porque aquilo nunca foi motivo de trabalho para aquela pessoa. Então, olha que interessante. O dia fica estragado, azeda o seu humor, porque naquele dia não encontrou alguém que lhe colocasse à mesa. Eu vejo muito filhos assim, adolescentes, que já teriam condição absoluta de autonomia sobre si mesmos, e que ainda são dependentes emocionalmente, dependentes materialmente, dependentes. E os pais, na intenção sagrada de amá-los, acabam provendo-os daquilo que não necessitam. E isto vai tolhindo aquela iniciativa que o espírito precisaria desenvolver para vencer o seu egoísmo e aprender a servir. Agora, quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, que são aquelas pessoas bem dispostas, que resolvem situações, que têm ações constantes no mundo em que vive. Esses espíritos estão prontos, mesmo mais prontos, para sentirem o Evangelho de Jesus, porque eles estão numa ação constante, uma luta íntima, numa priorização das suas necessidades. Então, quem aprende a servir sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Essa descoberta do prazer de gostar, do prazer de doar-se, do prazer de amar, ela é muito nova no espírito, para nós, desse momento evolutivo do planeta Terra. Porque o Evangelho disse: amai muito para ser desamado, então, em decorrência. E não o que nós queremos: me ame muito para que eu veja se eu possa te amar também. Então, quando nós invertermos essa polaridade do prazer de debruçarmos o nosso ser sobre o outro e incondicionalmente doarmos das nossas construções, nós estaremos sendo espíritos mais felizes. Vamos refletir. O quanto é importante, irmãos, nós pensarmos que os espíritos superiores que contribuem de maneira efetiva para a evolução do planeta Terra, em todos os aspectos pertinentes à humanidade, em especial aqueles espíritos que são responsáveis
por trazer para o planeta Terra os aspectos necessários para a nossa espiritualização. Eles são espíritos com alta capacidade de servir. Nós vamos ver que esses espíritos, eles podem ocupar posições na sociedade de relevância social. A exemplo de Bezerra de Menezes, que foi um espírito que naquela existência era um médico, que tinha uma excelente formação acadêmica, foi um político com uma excelente capacidade de argumentação e de visão em relação à coletividade. Então nós vamos ver um espírito muito bem preparado, com características de personalidade muito expressivo e se manifestando todo o tempo todo, dentro desse ato de servir. Se nós olharmos para as outras reencarnações de Bezerra de Menezes, ou de Eurípides, ou de Emmanuel, ou mesmo do Chico, enfim, desses espíritos que são referências para nós, vamos observar que ora eles reencarnam com uma posição de destaque e ora numa posição de, como é que eu vou dizer a palavra mais adequada aqui? Menor expressão social, porque nós vamos vê-los como escravos, como espíritos entre milhões de aspas, subalternos aos seus senhores, mas mesmo nessas condições, um traço fortíssimo é a capacidade de servir. Então o espírito, quando ele adquire esse valor, ele passa a atuar de maneira constante, aonde quer que ele se encontre, dentro da sua capacidade de servir. Isso é uma coisa extraordinária, porque o valor é isso, uma vez introduzido na intimidade do espírito, nós avançamos sempre assim. Independente de qualquer coisa, de situações, da sociedade em que vamos reencarnar, da posição que vamos ocupar, independente de qualquer coisa. Então, quando nós olhamos para um espírito e vemos nele uma capacidade de servir indistintamente, ali, naquela veste física, mora um espírito superior. Inquestionavelmente. Aquele espírito, ele tem um traço de superioridade moral. Daí a importância de nós nos aclimatarmos nesse ambiente íntimo e nos tornarmos realmente fiéis servidores aonde quer que nos encontremos. E nós então vamos dar sequência a um texto que começamos ontem, intitulado Se Aspira a Servir, de Emmanuel. E esse livro, esse texto, está no livro Palavras de Vida Eterna. Então, Emmanuel diz assim, dando sequência ao que falamos ontem. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, espere em família pelo companheiro ideal. Se acordastes para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Então,
Isso é uma coisa muito importante, porque sempre e em qualquer circunstância, porque somos filhos de Deus, nós temos muito mais do que necessitamos. Perceber isso depende, evidentemente, da nossa evolução espiritual. Então, quando Paulo escreve isso, aprendi a contentar-me com o que tenho, e escreve isso na prisão, o que ele tinha ali para se contentar? Quer dizer, ele estava escrevendo que estava contente por estar ali. Um estado de contentamento pelo que ele tinha. E o que uma pessoa que está presa, e vamos imaginar uma prisão da época de Jesus, o que significava uma prisão naquele tempo? Como seria esse ambiente? Quão impróprio para a saúde humana aquele ambiente era. Mas aquele espírito, ele sabia acessar os patrimônios divinos, que independe do lugar onde nós nos encontramos. É claro que isso é de uma elevação extremada, mas um dia nós vamos ter que começar esse princípio, a nos contentar verdadeiramente com aquilo que a vida nos traz, sem que isso seja um traço de comodismo. Porque em nenhuma circunstância esse espírito extraordinário tinha um traço de comodismo. O traço característico da sua personalidade era um traço de atuação constante em nome de Deus. E então, um traço como esse, contentarmos com o que nós temos, não significa um estado de não operosidade do pensamento. Ao contrário. Então, quando nós olhamos ao nosso redor e nos contentamos com aquilo que temos, é uma glória, porque o espírito que se contenta com o que tem, ele não se contenta com o que ele é. E aí que mora a importância dessa frase. Aí que mora o grande significado. Eu me contento com o que eu tenho para investir naquilo que eu preciso ser. Porque quando nós não nos contentamos com o que temos, investimos as nossas energias na aquisição daquilo que não precisamos e esquecemos do que viemos fazer conosco. Esse ato de servir que o Evangelho nos convida, ele é esse movimento íntimo que o Espírito faz consigo mesmo para que ele possa dar real aproveitamento à sua existência. Porque todas as vezes que nós servimos, todas, mesmo que seja o mesmo tipo de servir, sempre, todas as vezes que servimos, ampliamos as nossas habilidades espirituais. Olha que espetáculo nós pensarmos dessa forma. E ele continua, Emmanuel, né? Em torno dele o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Imagina esse ambiente e o espírito dizer: me contento com o que tenho.
nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todos aqueles que sentem e agem com o Cristo vivem satisfeitos à procura de tornar-se melhores na vida para aquilo que têm. Então, nesse momento que nós nos desdobramos para entender esse texto, que é belíssimo, que toca profundamente os nossos corações, nós vamos abrindo o nosso campo de percepção para entender que, não tendo nada, muitas vezes, aí que surge a grande oportunidade de expressarmos do que somos, em todos os sentidos. É muitas vezes no momento que o Espírito não apresenta nada, que ele não tem nada, que ele se revela quem ele é. E é essa a importância de muitas vezes estarmos nessa circunstância, para que possamos nos reconhecer e perceber as nossas reais necessidades. Então, vamos refletir cada vez mais nesse ato de servir e nos disponibilizar para isso, não perdendo nenhuma oportunidade de seguirmos nesse caminho. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome para orarmos, buscamos, Mestre, os Seus exemplos vivos para nos fortalecer. Que no dia de hoje possamos aproveitar todas as oportunidades para servir. Possamos nos fazer pequenos, nos fazer simples, para nos tornarmos vitoriosos em relação a nós mesmos, vencendo o nosso egoísmo, as nossas dificuldades íntimas, para servir em Seu nome, Senhor. Que os bons espíritos que nos acompanham os passos possam nos fortalecer, nos oferecendo oportunidades de progresso. Rogamos nesta hora em favor dos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa, para que eles recebam o que agora recebemos, para que eles sejam visitados por estes espíritos amorosos que trabalham em Seu nome, Senhor, e possam ser socorridos, envolvidos nas vibrações de paz e de equilíbrio. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos na Terra, tendo a oportunidade de registrar dentro de nós momentos sublimes de aprendizado, que hão de nos fazer melhores, para servirmos com mais intensidade na Sua seara. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.